Mas queria também entender um pouco mais da sua visão em relação a essa queda de braço especificamente entre o Banco Central, entre o governo, essas duras críticas. Hoje, mais cedo a gente até comentou aqui, o pessoal tentando protocolar lá um pedido para exonerar o nome de Roberto Campos Neto. Como que você vê os reflexos disso, principalmente por conta, a gente já vê curva de juros subindo, investidor pedindo mais prêmio em relação a toda essa questão. Sim. Como que você vê esse impasse aí e se isso você acha que pode acabar afetando até inclusive as expectativas para a inflação, né? Eu vi aqui uma pesquisa, até o grande André Machado que me mandou, o Ogro agora há pouco, eu estava até lendo enquanto você estava conversando aqui com a Débora, no qual aqui já aumenta ali muito a expectativa dos economistas que fazem ali a projeção para o Focus. 66% desses economistas consultados num questionário pré-Copom já traz aí uma perspectiva, aumentando uma perspectiva, né, de uma questão pior ali para o país como um todo, né, diante dessas falas do Lula. Eu queria entender um pouquinho mais a sua visão sobre este tema. Bom, a gente tem outros assuntos, né, marginais assim rondando também, que é uma questão, ontem, por exemplo, foi a questão do CARF, também que não está decidida, mas a princípio é mais uma batalha aí, de certa forma, empresários contra governo, né, de uma certa forma. Mas acho que a decisão em relação a Banco Central, ela é muito clara, assim, que a minha preocupação foi essa, né? A gente está debatendo sobre Eletrobras, a gente está debatendo sobre a independência do Banco Central. E eu falei assim, é importante a gente não dar passos para trás. A independência do Banco Central é extremamente importante, principalmente para descasar dos governos, da questão da política, né? Quando a gente fala uma política muito mais de Estado do que uma política de governo. Então, sempre a gente pensa naquele governo especificamente, né? Agora, acho que sendo direto ao ponto, se tiver realmente uma movimentação, né, de mudança do Banco Central, não importa se é bom ou ruim, o mercado vai bater muito forte, né? Até alguns mais pessimistas acreditam que a Bolsa poderia entrar num circuit break, por exemplo, se entrasse realmente num movimento dessa magnitude. Agora, também não é decisão isolada, não é assim, o presidente vai lá e escolhe, fala, vamos trocar o presidente do Banco Central. Então, a princípio, não teria realmente o consenso dentro da Câmara, enfim, de quem precisasse essa aprovação, não existe esse consenso. Como não existindo o consenso, né, eu acho que o mais importante é o ministro Haddad, o ministro da Fazenda, né, se aproximar muito mais do Banco Central, entender muito mais, que acho que até é compreensível também, a ata de ontem também foi bastante dura, né, em relação principalmente à política fiscal, e acho que o ministro Haddad também tem a sua parcela ali de verdades, ali também de opiniões, que ele precisa, a gente também está se preocupando cada vez mais com o lado fiscal. Então acho que precisa ter realmente essa proximidade, mas é muito importante a independência, manter a independência. E lógico, assim, tem algumas cláusulas ali que foram colocadas na independência do Banco Central, mas são realmente exageros, né? Então, assim, você não cumpriu a meta de inflação por 2 anos consecutivos, né? Não é a ciência econômica não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana, a gente depende de diversos fatores. Tivemos uma pandemia no meio do caminho, diversos fatores, enfim. Então, passando parece realmente fácil, né? Agora, não acho que é um motivo que seja elegível, né? Ou seja, compreensível, somente pesar esses 2 fatores, não teve o centro da meta atingido, o próximo do centro da meta atingido por 2 anos, vai ser exonerado, vamos trocar o presidente do Banco Central. E seria muito, muito mal recebido pelo mercado. E aí, de novo, muita gente falando assim, mas não tem chance, não tem probabilidade, a Câmara não aprovaria, enfim, não é fácil. Mas é só olhar para a curva de juros e o mercado vem colocando uma chance, de certa forma, real disso aconteceu, pelo menos esses ruídos permanecerem por um bom tempo. O que o Banco Central está falando, basicamente também, é que a gente tem, por outro lado, até como comentado pela Débora, é que a gente vai voltar aos impostos para financiar também todos esses benefícios, né, como o caso dos governadores. Os governadores estão do lado, né, do governo agora, estão organizados, e isso, mas de novo, a inflação vai sendo revista para cima. Então, acho que o dado do André Machado aí, acho que é em relação justamente a isso. As expectativas de inflação estão sendo revistas para cima, enquanto o mundo está revisando as expectativas de inflação para baixo, né? Os Estados Unidos está surpreendendo positivamente, a Europa está surpreendendo positivamente, ainda é inflação alta, mas falando assim, podemos ter uma desinflação talvez mais rápida do que a gente imagina, que é diferente daqui. Talvez a gente permaneça essa inflação de patamar de 6% por um período maior. Mas são ruídos, né, que talvez poderiam ser evitados, né? Que vai realmente gerando incerteza. Não acho que o cenário base não é que realmente mude o presidente do Banco Central, mas só de haver essa discussão, o mercado já precifica, então, ou seja, o que vão querer fazer com os juros? E até eu coloquei
uma provocação no Twitter ontem, particularmente, né, que é aquele meme, né, de famoso expectativa versus realidade. Né? Expectativa, eu vou descer os juros na marretada, vou descer de 14% para 8%. Realidade, ele acaba subindo, né? Ele acaba justamente o inverso. Eu ia falar exatamente isso. É um efeito muito contrário que é o que o governo está pretendendo, né? Eu quero diminuir os juros, mas o juros está subindo a cada vez que ele fala isso. O efeito é justamente o inverso. Eu não vi seu tweet, mas então, era exatamente. A expectativa eu vou reduzir na força. O que é a realidade? Ele vai subir, né? E o efeito, ele é justamente isso. Assim, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, o Santander, que eles são máquinas, né, de crescimento, né? Ele acaba emprestando menos recursos. Né? Se as pessoas estão mais endividadas, não estão conseguindo pagar o cartão de crédito, que até é uma pauta importante até que o ministro Haddad está trazendo, né? Fazendo um programa também de reperfilamento, de readequação da dívida, não só de empresas, mas também das famílias. Mas se tiver com juros de 14%, né? Você não consegue. Aí entra um pouquinho do CARF, que, falando um pouquinho rapidamente sobre o CARF, eu espero que tenha um cenário aí que seja meio do caminho. O que é o meio do caminho lá no CARF? É que tenha talvez um voto de Minerva para o lado do governo, mas que talvez também os empresários consigam pelo menos uma redução aí dos juros e das multas, né, em relação a essas decisões do CARF. Mas esse é um outro tema também bastante polêmico, né, que a princípio também o governo vai puxando a sardinha para o lado dele. Tem lá suas razões também, né, mas o empresário também vai perdendo espaço nessa discussão. Né?